Bom, Êxodo capítulo 16, a partir do verso 2. Vamos ler. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou a Moisés e Arão: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lamentavam-se. Lá nós sentávamos em voltas de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade do alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Versículo 14, pula lá para o 14 comigo. Quando o orvalho evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: esse é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor: cada família deve recolher a quantidade necessária de 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais e outros recolheram menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais e nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhe disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhe disse: foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, o sábado consagrado ao Senhor. Portanto, assem e cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado pela manhã. A comida restante não tinha mau cheiro e nem vermes. Moisés disse: comam o alimento hoje, pois é sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas no 7º dia, o sábado, não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo se recusará a obedecer às minhas instruções? Entendam que o sábado é um presente para vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento, o suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. No 7º dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Irmão, só de ouvir me deu vontade de experimentar. Era branco como a semente do coentro e tinha gosto de massa folheada de mel. Olha. Então Moisés disse: é isto que o Senhor ordenou: encham uma vasilha de 2 litros de maná, preservem-no para os seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto, quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, encha com 2 litros de maná. Em seguida coloque diante do Senhor, a fim de preservar o maná para gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira
da terra de Canaã. Li quase o texto inteiro de Êxodo 16 com vocês, porque quero contar para vocês essa história antes da gente entrar aqui. Vai ser uma mensagem que não vai ser tão demorada como de costume, vai ser uma mensagem um pouco mais rápida. Espero, né? O Senhor, Ele estava tirando o povo do Egito, e de repente o povo tem, sabe aqueles surtos? É o surto. Você fala assim: eu estava vivendo muito melhor lá no Egito, lá tinha carne, tinha panela cheia de carne, e agora você trouxe a gente aqui para matar a gente. Aí Deus fala assim: eu vou dar para vocês uma comida que desce do céu, vai ser direto, vai ser algo que vai vir do céu direto para vocês. Aí eles falaram: ótimo, ok então, perfeito, só que tem instruções. Cada família vai ter que pegar 2 litros para cada pessoa que tiver na família, só 2 litros, não pode pegar mais e não pode pegar menos, são 2 litros, apenas 2. Os israelitas, quando o maná desce, o que eles fazem? Tem gente que pega mais, tem gente que pega menos. Aí ele fala: tudo tem que ser pronto e não pode guardar para outro dia. O que eles fazem? Eles guardam. Aí Deus dá mais uma ordem através de Moisés, de falar: olha, 6 dias vocês vão recolher, mas no 6º dia, em vez de recolherem 2 litros, vocês vão recolher 4 litros, porque no sábado eu quero vocês descansando. Ok, ótimo, perfeito. O que eles fizeram? No sábado saíram para buscar o maná. Então o povo vivia de desobedecer o tempo inteiro. Mas por quê? Por uma coisa: o deserto, irmãos. O deserto ele tem algumas características que ele afeta diretamente a nossa vida. O deserto, ele faz algumas coisas com a gente que a gente não consegue se conhecer. Por exemplo, se eu perguntar quem é você agora nesse momento, talvez você fale: não, eu sou uma pessoa tranquila, calma, eu sou alguém que toma decisões centradas, eu sou alguém, sabe, que não tem dificuldade de pensar antes de falar. Mas quando você se vê no meio de uma situação problemática, quando você vê no meio de uma situação em que você tem que reagir, você reage diferente do que você pensa. Por quê? Porque a situação difícil mostra quem você é. O deserto não é um lugar para acumular, o deserto é um lugar para sobreviver. E talvez você esteja lá, talvez você não esteja num tempo de acumular, de ver, sabe, os teus celeiros cheios, mas você está num tempo de sobrevivência. E se você tem sobrevivido nesse momento de dificuldade, eu acho que você já tem que agradecer a Deus. Deserto não é um lugar de entretenimento, deserto não é um lugar de diversão, não é um lugar para a gente ficar feliz, pulando, alegre. O deserto é um lugar de lições, onde nós precisamos entender e continuar marchando para sair dele. Deserto eleva o nosso nível de fé, de busca, de entrega e de maturidade. É no deserto que Deus te leva como menino e te tira de lá sendo homem, onde as suas decisões começam a ser pautadas a partir da vontade de Deus e não da sua. Isso é uma característica do deserto. O deserto é um lugar de passagem e não uma morada. Entenda isso, querido. Deserto foi feito para passar. Talvez você está há muito tempo vivendo essa dificuldade dentro da tua casa, dentro da tua família, porque você acha que tem que ser assim. E eu quero dizer para você hoje: não tem que ser assim. Deus pode fazer isso passar. Não é para você estar lá o tempo inteiro. Deus pode tirar você desse deserto. Amém? E por último, onde toda a minha mensagem vai estar focada nisso, o deserto, ele tem uma característica que é a mais marcante dele: ele revela o seu coração. O deserto, ele revela o que tem dentro de você. Ainda que você tente esconder, ainda que você viva de aparências por muito tempo, o deserto revela o teu coração. Opa! O deserto revela o teu coração. Ele vai mostrar.
É uma frase que diz que você pode enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo. A única coisa que você não vai conseguir é enganar todo mundo o tempo todo. Não vai. Não vai. Nós precisamos parar de esconder quem nós somos e pedir a Deus que nesse período em que nós passamos por dificuldades dentro dos nossos lares, Ele possa revelar o nosso coração para cuidar das raízes mais profundas que não precisam ser ignoradas. Não podem. A gente precisa, no meio dessa dificuldade, primeiro ponto, entender como é nosso coração. Como é o teu coração? Como é que você vai saber como é o seu coração se você nega o que está acontecendo? Às vezes as pessoas dentro de casa olham uma para a outra e falam assim: cara, estou vendo que você não está bem. O outro responde o quê? Estou bem sim. Eu estou bem, me deixa. Filho é muito assim, né? Me deixa, estou bem. Não quero conversar, não quero falar com ninguém. E nós vamos a cada dia sendo distanciados dentro da nossa casa. Por quê? Porque a gente não quer assumir as raízes que tem dentro do nosso coração. A primeira coisa que esse deserto fez com essa galera foi o versículo 3. Quando eles começaram a lamentar pelo que estava acontecendo no Egito. Pô, lá no Egito a gente tinha tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eles viram com os olhos dele as coisas darem errada no Egito. É gente que ainda que as coisas não tenham dado certo lá atrás, ainda está preso no passado. Ainda está preso. Sabe quando você está preso ao passado? E você não consegue perdoar, você não consegue amar, você não consegue estar próximo, porque você está preso ao passado. Não, mas lá em 1998 ele gritou comigo. Porque lá em 2004, misericórdia, irmãos. Pega o caderninho aí que você anota. A gente chama nas reuniões de casados para sempre de caderninho do vacilo. Pega o caderninho do vacilo e joga fora. Queima ele, pelo amor de Deus. Nós não podemos estar presos no passado, senão o novo não vem nunca. Ninguém tem máquina do tempo para voltar lá atrás e desfazer o que foi feito. Ninguém. Se eu, irmãos, fosse a mesma pessoa de quando eu casei, se eu ficasse preso a isso e fosse a mesma pessoa de quando eu casei, a minha esposa ia sofrer demais, irmãos. Sei nem se ela estava comigo, que ela não ia aguentar. O passado é uma marca que a gente traz, mas ele é um ensino para transformar a nossa vida. Amém? Então, perdoe. Esse é o primeiro ensino. Alguém que está sempre arrumando um jeito de voltar ao passado ou de culpar alguém. Por que vocês tiraram a gente de lá? Por quê? Eu preciso entender que Deus, quando me leva ao deserto, Deus, quando me leva a passar por dificuldades, Deus, quando me leva a lugares que Ele quer revelar o meu coração e Ele quer tirar as falsas aparências de mim, Ele vai me fazer totalmente dependente. E pasmem você, eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Depender de Deus não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver. Depender de Deus é saber que o tempo inteiro, ainda que as coisas deem certo e ainda que as coisas deem errado, eu entendo que Ele está cuidando de mim. Ele está olhando para mim e Ele não desistiu de mim, não me abandonou. O deserto revela isso. Revela o quanto é difícil depender de Deus. Sabe por que é difícil? Porque o maná tinha que ser recolhido diariamente. Não podia, irmãos. Não podia estocar maná. Vou fazer aqui um estoque de maná. Vou guardar aqui, porque amanhã eu não estou muito afim de ir. Amanhã eu estou cansado. Vai ser complicado, vai ser difícil de ir amanhã. Olha, eu tenho compromisso nesse horário.
Deixa eu te dizer algo. O carinho e o cuidado com a tua família precisa ser diário. Não adianta você dar todo o carinho hoje e amanhã você ser um ignorante. Você está machucando as pessoas. Você está destruindo a tua casa. O cuidado é diário, assim como o maná é diário. O que vem de Deus, o cuidado, o amor, o carinho, a transformação precisa ser diária. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Pega maná, leva o maná, cozinha o maná. Ficou pronto. Come o maná. À noite, come de novo. É isso. Todo dia. Dá trabalho depender de Deus. Sabe por quê? Você tem que olhar para o céu todo dia e falar: será que amanhã tem maná? Olha, hoje tem muita estrela aqui. Dia de estrela, será que vai dar menos maná? A gente precisa entender isso, irmãos. Depender de Deus é saber que Ele cuida da gente até nos dias que parece que está dando errado. Ele está cuidando de nós. É Ele quem está cuidando de nós. Outra coisa que o deserto ensina a gente é que nós precisamos recolher de maneira equilibrada. E o que é recolher de maneira equilibrada? São 2 litros por pessoa, tá? Quantas? Se tiver 10 pessoas na sua tenda, são 20 litros. E é isso que você vai recolher. Por quê? Porque eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Só que tem gente que no meio desse processo recolhe mais. E tem gente no meio desse processo que recolhe menos. O texto vai dizer o seguinte: que Deus fez com que todas as coisas dessem certinhas e equilibradas. E aonde eles erraram? Versículo 20 vai dizer assim: alguns deles porém não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Quando você tira a tua dependência de Deus e deixa esse deserto revelar o teu coração, sabe o que você faz? Você não confia nele, você guarda. Você guarda, porque você não sabe o que vai ter amanhã. E quando você guarda, você mostra a sua mesquinhez. Você mostra o quanto você tem dificuldade para ouvir e obedecer. É só ouvir e obedecer. Com Deus é assim que funciona. Ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Pastor, não consigo ouvir. Leia sua Bíblia e busque o que se fala sobre aquele assunto. Busque o conselho de um pastor. Busque alguém que consiga te aconselhar diante da palavra de Deus, e não diante dos seus conselhos próprios, mas diante da palavra de Deus para você. Busque lá, ele vai falar com você. Porque se ele não falar diretamente, ele vai ter um Moisés para abrir a boca e falar contigo. Porque o povo não ouvia Deus diretamente, eles ouviam quem? Moisés. Você tem buscado bons conselhos? Você tem buscado bons conselhos? Sabe por quê? Porque a desobediência de alguns já cheira mal. Moisés ficou furioso, porque a desobediência cheirava mal. E todo mundo precisava passar por aquilo junto com ele, porque o cheiro da desobediência acaba com uma casa, irmãos. Quando nós resolvemos desobedecer a Deus, nós estamos trazendo juntos todo o conjunto da nossa casa. Nós estamos trazendo todo mundo. Você desobedece a Deus, sofre teu pai, sofre tua mãe, sofre teu marido, sofre os seus filhos. Quando você desobedece, sofre todo mundo. Ou não é assim? Quando na casa tem alguém doente, está todo mundo envolvido num problema. Quando na casa tem alguém dependente químico, todo mundo está dentro do problema. Quando na casa nós temos alguma briga acontecendo, e às vezes pais acham que isso não afeta os filhos, todo mundo está dentro do problema. Todo mundo. Quais são as consequências da tua desobediência para a tua família, meu irmão?
que a sua família já viveu de consequência pela tua desobediência? Não adianta fingir que está tudo bem. O cheiro da desobediência vai te denunciar em algum momento, meu. Você está vivendo de aparência em casa, você está escondendo tudo que você pode. Você esconde tudo que você pode. Talvez você tenha feito empréstimo, talvez você esteja viciado em jogo, casa de aposta, e ninguém sabe de nada ainda. Vai estourar, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca isso diante de Deus agora, em nome de Jesus. Talvez você esteja tendo dificuldades no teu trabalho, talvez você tenha sido tentada. Em nome de Jesus, coloque isso diante de Deus agora e deixa Ele cuidar disso. O cheiro da tua desobediência vai subir na tua casa, jovem. Não adianta você fingir fazer tudo escondido. Peço a Deus uma coisa apenas: que Ele traga a luz a essas situações dentro do teu lar, para que você seja curado quanto antes, para que você seja transformado quanto antes. Você que está isolado, você que sabe, tem buscado fugir de todas as pessoas que se aproximam de você. No versículo 21, vai dizer assim: depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. Depois que o cheiro tomou conta, depois que os vermes apareceram dentro das tendas, aí eles resolveram obedecer. Por que não fizeram antes? Ei, por que você não faz isso antes? Você está esperando todas as coisas darem problemas na tua casa? Faz antes, resolve isso antes, não precisa ser depois. Você pode fazer agora. Você pode agora, no seu lugar aí, decidir falar: eu vou sair dessa situação, eu vou pedir ajuda, eu vou confessar, eu vou pedir perdão. Você pode fazer isso, mas nós preferimos ficar dentro do nosso lar, culpando um ao outro. Sabe por quê? Porque obedecemos a Deus parcialmente. E esse é o grande problema da nossa vida cristã. Nós obedecemos a Deus parcialmente. Nós estamos na igreja todo domingo. Domingo a gente vem, e segunda, e terça, e quarta Deus fala: ó, você tem que sair daqui e você tem que ir até aqui. Aí você fala: ah, Deus, eu tenho que sair daqui até onde? Até ali? Ah, Deus, eu vou só até aqui. Aqui tá bom já. Aqui eu já servi a Deus. Aqui tá ótimo. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? O problema da igreja de hoje é que ela acha que se ela só vir, ela já é participante. Essa é a realidade da igreja de hoje. Se eu vier no culto, ah, mas eu já sou participante. Não, meu irmão. Não. Você precisa vir. Você precisa se envolver. Você precisa trazer a tua família para se envolver. Você precisa ver os frutos disso dentro da tua casa. Você precisa ver transformações dentro do seu lar. Você precisa, sabe, ver Deus entrando na tua casa e cuidando de todas as áreas da tua vida. Não pode ser parcial. Você não quer um milagre parcial. Você também não deseja um envolvimento com Deus dentro da tua família parcial. Lembra de Ananias e Safira? Que eles prometeram a Deus, eles falaram que dariam a venda do terreno que eles fizessem, eles dariam tudo. E quando chegou na hora de ofertar, eles deram a metade, eles deram uma parte. Obediência parcial. Obediência parcial deles levou à morte de uma família inteira. Bom, vou caminhando. Como vencer, então, pastor, meu coração e essa dificuldade que eu tenho com esse impostor que parece que vive dentro de mim? Amar a sua família é obedecer a Deus na totalidade. Totalidade. Versículo 26. Versículo 26 diz assim: durante os 6 dias vocês podem recolher o alimento.
Mas no 7º dia é sábado, e não haverá alimento algum no chão. Ele está falando assim, ó, não adianta ter necessidade. No 7º dia não tem alimento no chão. Não importa qual a tua necessidade. Se você é obediente, meu irmão, no 7º dia você entende que é o seu dia de descanso. É o seu dia de parar tudo e falar: Senhor, agora eu preciso agradecer. Nem sempre a sua urgência será urgência para Deus. Deus, o Senhor tem que fazer agora. Eu estou aqui nesse 7º dia, Senhor. Eu preciso que esse alimento desça do céu. Não tem. Não tem alimento no 7º dia. E por que não tem? Não tem porque não é para ter. Porque Ele disse que não é para ter. Mas eu preciso muito, Senhor. Não tem. O versículo 27 vai dizer assim: ainda assim, algumas pessoas saíram para recolher. Ah, meu Deus. Teve gente no 7º dia que saiu para recolher o alimento, mesmo Deus falando, não vai ter. Eles falaram: eu acho que vai, então eu vou. Deixa eu dizer uma coisa, vamos aplicar? Às vezes é tarde demais para agir. Você devia ter feito antes. Isso é uma realidade. Nós não torcemos por famílias destruídas, mas algumas situações parecem que elas são tarde demais. Ou Deus intervém na tua vida, ou você, com o teu amor, com o teu carinho, com a tua entrega, não conseguirá reverter tudo isso. Meu irmão, em nome de Jesus, obedeça. Obedeça. Amém. Você pode virar para a família sua que está aí do teu lado e falar: por favor, obedece. Aproveita, fala com o filho, né? Fala: obedece. Obedece, pelo amor de Deus. Eita, tem mãe deixando aí tem mãe desabafando, tem pai desabafando aí. Eita glória, vamos lá. Vem aqui, fica comigo. Vamos lá. Versículo 29. Vamos lá. Versículo 29. Diz assim: entendam. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito importante, mas extremamente importante. Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, Ele lhes dá porção dobrada de alimento, o suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está, e não saia para recolher o alimento no 7º dia. Respeite o seu tempo de descanso. Ou viciado em trabalho, respeite o seu tempo de descanso. Respeite. Quanto tempo você não tira uma folga com a sua família? Quanto tempo você não leva eles para sair? Quanto tempo você não leva eles no McDonald's? Hein? Aí tem filho falando: fala Deus. Tem filho falando: ah, Jesus, é hoje. Não é hoje não que você vai ficar no bistrô. Hoje não, amanhã. Quanto tempo tem que você não sai com a tua família? Pastor, o senhor não sabe como é que a situação está difícil. Deixa eu te explicar. Ainda não tem preço para entrar na praia. Ainda não está cobrando para entrar na praia. Ainda. Deixar isso bem frisado. Ainda não cobra. Ainda não. Sabe aquele sanduíche
Aquele sanduíche de sardinha com maionese nem é tão caro assim. O Bosque da Barra fica aberto. No ruim, leva pro shopping e dá uma casquinha. Fala, gente, ó, vamos andar no shopping, vamos curtir o ar de lá, tá calor em casa, né? A gente toma uma casquinha. Mas irmãos, a gente precisa aprender a descansar. A gente precisa aprender a descansar. A gente precisa entender que tem um tempo de descanso. Tem um tempo de descanso. Para tudo tem um tempo de descanso. Um tempo de parar, me recolher e ficar descansando com a minha família. E o texto vai dizer assim: o sábado é um presente. O sábado, o descanso é um presente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua família é o seu sábado. Vou falar de novo. A sua família é o seu sábado. A sua família é o seu presente. Tem pessoas que não conseguem nem tirar folga em casa. Eles querem ir embora porque eles ficam tão irritados. Onde que a tua família deixou de ser um presente e começou a ser um peso? Me diz. Me diz, onde passou a ser um peso, ser um fardo? Cuidar da tua casa, cuidar do teu esposo. Onde isso virou um peso? Onde? Me explica. Você orou tanto para ter uma família, e hoje toda vez que você tem que fazer algo por alguém, é reclamando, é chiando, é dizendo que ninguém te valoriza. Onde isso virou um peso? A sua família é seu sábado, irmãos. Sabe? Compra lá aquela carnezinha, né? Não está dando para comprar carne, compra linguiça, compra asa. Mas come junto. Faz omelete, é bom. Mas se envolva com a tua família. Gaste tempo com eles. Não pode ser um peso. Ô paizão, joga bola, brinca com eles, senta no chão de novo. Meu filho já é grande, pastor. Chama para sair. Sabe? Pergunta, filho, onde você corta o cabelo? Corta em tal lugar, vou lá cortar contigo. Pô, mas vai me queimar na barbearia. Não vai não, filho, fica tranquilo. Você também precisa ser assim. Gasta tempo com o teu pai. Não, tu quer gastar tempo no celular, né? Olha os pais, fala Deus, né? Agora são eles ficaram grandão. Você precisa gastar tempo com seus pais, se envolver com eles, estar com eles, estar presente. Eu quero que você entenda algo a partir de agora. A gente precisa parar de dar desculpa. A gente dá desculpa até para relacionamentos. Tem irmãos que vivem debaixo do mesmo teto e não se dão bem. E tem família achando que isso é normal. Não é normal, quando crescer passa. Será, irmãos? Já contei aqui. Lá em casa eu botava abraçado no sofá, de castigo. Brigaram? Legal? Gostaram? Então agora abraça um ao outro, vocês vão ficar 1 hora abraçados. Tem gente que riu, né? Alguém já passou por isso aqui? Alguém já passou por isso? Alguém? Pô, aí, funciona ou não funciona? Porque a gente arruma um inimigo em comum. Funciona. A gente arruma um inimigo em comum. Porque tu para de ter raiva do teu irmão e começa a ter raiva de quem? De quem te colocou de castigo. Aí a gente faz as pazes. É assim, irmãos. A gente precisa entender e cuidar da nossa casa, porque a gente está perdendo o que é bom dentro de uma família. Não vale só estar casado, não vale só viver debaixo de uma casa, não vale só ser pai e mãe, não vale só ser filho. O que vale, meus irmãos, nisso tudo é que a gente pode ser tudo isso e ser feliz. Nós podemos ser felizes. Podemos, devemos, porque se honrarmos ao Senhor, se obedecermos a Ele, eu tenho a convicção, irmãos, que Deus traz alegria de volta para a tua casa. Traz.
Versículo 33. Agora vocês vão ficar assustados. Moisés disse a Arão: pega uma vasilha. Vai lá, pega uma vasilha. Encha com 2 litros de maná. Pega a vasilha, coloca 2 litros de maná. Coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para as futuras gerações. Para aí. Mas o negócio não estragava? O que não estragava não sumia? Não era absorvido? Calma aí, pega, coloca a vasilha e coloca diante do Senhor. Deixa eu te dizer algo, ensinar algo para você, para a tua vida. Mudanças, quando elas acontecem dentro de nós e elas são fruto do nosso esforço próprio, elas têm um prazo de validade. Sabe aquelas técnicas que a gente tem? Que a gente recebe? Se você fizer isso, se você fizer assim, se você fizer assim, se você fizer assim. Não, você vai conseguir. Essas mudanças, ela tem um prazo de validade, elas acabam. Por isso é que você às vezes fica tão triste. Você fala assim: poxa, mas já tentei tantas vezes. Poxa, mas tantas vezes. Isso não dura, pastor. Leva um tempo e daqui a pouco. Sabe por quê, meu irmão? Porque mudanças, elas precisam ser feitas diante do Senhor. Moisés pede a Arão que ele pegue. Tá bom, vamos embora. Moisés pede a Arão que ele pegue o maná e coloque dentro de uma vasilha. E coloque diante do Senhor, porque as futuras gerações verão aquele maná. O maná, ele podia apodrecer, o maná podia ir embora, mas diante da presença do Senhor, não se desfaz. Eu queria que você colocasse a tua família hoje diante da presença do Senhor, porque se você fizer isso, se você tiver essa postura e você fizer desse jeito, você vai ver Deus construir uma mudança sem prazo de validade na sua casa. E aqui eu concluo te contando uma última história. O ministério de Jesus, ele começa em uma festa de... Pode falar, fica com medo não. Começa numa festa de casamento. O ministério de Jesus começa numa festa de casamento. Nessa festa de casamento, ele está lá, ele está presente. Acontece um problema. Qual é o problema que acontece nessa festa? O vinho acabou. Acabou o vinho. O vinho simbolizava o quê? A igreja aqui, todo mundo sabe, alegria. O vinho tinha o símbolo de alegria. Tinha um pouquinho de vinho? Ainda tinha um pouquinho de vinho? O vinho tinha? O vinho tinha? Jesus. Porque as mensagens, elas podem rodar por qualquer lugar, mas elas precisam terminar na pessoa de Jesus. Oh Deus, Jesus pega aquilo que acabou e faz um vinho novo. E sabe qual é o espanto das pessoas? Guarda isso. Sabe qual é o espanto das pessoas? É que o vinho, o último vinho, ele é melhor do que o... Você conseguiu entender isso? Ele pega algo que acabou e transforma em algo melhor do que o que foi aqui. Por quê? Porque ele pode. Ele pode pegar a tua família agora, aquilo que acabou,
e transformar em algo muito melhor do que ela já foi, porque Ele pode.